Olá, cursistas, professores que estão aí participando do nosso curso Propostas Metodológicas para a área de Ciência da Natureza, Perspectivas ao Novo Ensino Médio. Eu sou o professor Mauro Tavares e estou hoje aqui com o professor Marcelo Casanova, onde vamos traçar alguns elementos que hoje compõem nosso primeiro módulo. Lembre-se bem, nós estamos no módulo 1. E professor Marcelo, acho que a primeira pergunta que os professores podem fazer, ou então quem está trabalhando diretamente com a educação, é: mas o que são esses documentos de maneira bem objetiva? O que é a BNCC? O que é o documento popular do Estado do Pará? Bem, a BNCC, Base Nacional Comum Curricular. Então são documentos normativos, né? A gente entende que essa educação que está passando por esse processo de mudança, ela tem algumas bases legais que vêm desde a Constituição de 1988. E eu digo assim, que esses marcos legais, esses documentos que antecedem a base, elas servem de fundamento para que hoje nós tenhamos esse documento normativo. Então são aprendizagens essenciais que todo aluno ele tem que ter, né? Desde o ensino fundamental até o ensino médio. Então, a partir daí, a partir da base nacional, que ela não é o currículo, né? Nós temos o documento curricular do Estado do Pará. Aí sim, Mauro, a partir do nosso documento, a gente tem balizantes, né? A gente tem um caminho a seguir para propor esse novo ensino médio. Ok, professor Marcelo. Eu acho que talvez uma dúvida que seja muito recorrente, né, dos professores e quem está tendo contato com esses documentos. Nosso currículo do Estado é um documento novo, né, que está aí prestes a ser homologado e chegar de fato às escolas. Mas a dúvida que talvez possa surgir: que elementos da estrutura, da arquitetura dos documentos nós podemos caracterizar similaridade e diferença entre a BNCC e o documento curricular do Estado? É uma boa pergunta, Mauro. Os nossos cursistas, eles têm que ter em mente que o documento curricular do Estado do Pará, ele não vai substituir a base, né? Então, a partir da base, nós construímos esse documento. Então, é claro que tem, o nosso documento ele tem uma peculiaridade, né? Ele tem algumas diferenças que tornam o nosso documento único, né, em todo o país. Isso pode se comprovar como? Nós temos uma concepção sócio-histórica, ou seja, nós entendemos que esse estudante, este aluno que chega até as nossas escolas, ele tem uma historicidade, ele tem uma vivência, ele tem projetos, eles têm sonhos, que esses elementos eles não são ignorados no currículo. Então, a partir dessa concepção sócio-histórica, nós também temos a valorização da nossa identidade amazônica, ou seja, levar em conta as diversas culturas, as diversas vivências. Então, tudo isso a gente traz para o nosso currículo. E um outro elemento importante é a interdisciplinaridade. E aí, quando a gente fala em interdisciplinaridade, a gente traz para dentro da nossa área de conhecimento, que é ciência da natureza e suas tecnologias, né, que nós utilizamos no nosso documento uma nomenclatura, né, que nós chamamos de campos de saberes e práticas do ensino de física, campos de saber e prática do ensino de química e campos de saber e prática do ensino de biologia, né? Que lá na BNCC são os componentes curriculares. Então, a partir de então, nós precisamos pensar modos e maneiras de trabalhar a prática em sala de aula, pensando em área de conhecimento. Sabe por quê, Mauro? Historicamente, nós professores temos trabalhado de forma isolada. O que significa isso? Que nós saímos da academia, né, com uma estrutura historicamente, culturalmente construída, que o professor de química ele tem um domínio sobre os seus conteúdos e ele vai para a sala de aula com esses domínios, né? Então ele chega lá com os seus conteúdos muito bem elaborados e trabalha a sua prática. E assim era o professor de física, química, né, e biologia. Então cada componente curricular, que agora nós chamamos de campo de saber e prática do ensino, né, de física, química e biologia, eles trabalhavam de forma isolada. A partir desse documento curricular do Estado do Pará, a gente precisa fazer o exercício de trabalhar de forma interdisciplinar. Ou seja, é o movimento de você pensar como área de conhecimento e não apenas como componente isolado. Perfeito, professor Marcelo. E acho que também um ponto bem interessante que a gente pode e deve destacar com relação a esses novos documentos
com relação à estrutura, né, da BNCC e a estrutura que nós encontramos no currículo do Estado. Como elas podem dialogar? Qual seria essa forma de diálogo? Nós temos na BNCC as competências, as 10 competências gerais, que é o que o nosso aluno deve alcançar ao final, né, da sua formação na educação básica, e logicamente nós temos as competências específicas, né, do ensino médio e também as habilidades relacionadas a elas. Você podia fazer algum comentário a respeito dessa, o que são essas competências gerais, qual é a competência específica, né, da área, no caso da ciência da natureza, e sobre as habilidades relacionadas a ela? Ok, Mauro. Então, as competências, elas não mudam. As 10 competências gerais, ou seja, o que se espera que os nossos professores desenvolvam com os alunos, desde a educação infantil, passando pelo ensino fundamental maior, ensino fundamental menor, ensino fundamental maior e até o ensino médio, nós temos essas 10 competências básicas que elas têm que ser desenvolvidas durante esse período. Para a ciência da natureza e suas tecnologias do ensino médio, nós temos apenas 3 competências específicas. Essas 3 competências específicas, elas têm que ser trabalhadas em todos os componentes curriculares, né? Em todos os campos de saberes que fazem parte de ciência da natureza, sejam elas química, física e biologia. A partir dessas competências, nós temos as habilidades. Então, para a competência 1, nós temos 7 habilidades que são discriminadas, e essas 7 habilidades elas serão desenvolvidas durante esse período do ensino médio, né, no primeiro, segundo e terceiro ano. Temos a competência 2, né, com as suas habilidades, nós temos as 9 habilidades da competência 2 e a competência 3 com as 10 habilidades. Essas habilidades elas são discriminadas, né, dentro de cada competência. Então, apenas para a gente retomar, temos 3 competências específicas da área de ciências da natureza e suas tecnologias, e temos as 26 habilidades. Na competência 1, né, nós temos as 7 habilidades, na competência 2, 9 habilidades, e na competência 3 nós temos 10 habilidades. E essas competências, para desenvolver essas habilidades, aí sim eu vou escolher os objetos de conhecimento, né, de cada campo de saber, para nessa escolha, a partir da habilidade, eu tenho que ver que conteúdos, né, que objetos de conhecimentos eu tenho aí da física, da química e da biologia. Lembra que a gente tem que trabalhar agora de forma interdisciplinar. Que conhecimentos desses campos de saberes são mais relevantes para eu poder trabalhar aquela habilidade? Ok, professor Marcelo, muito obrigado. E só para finalizar, então, tudo isso que foi falado nesse nosso primeiro vídeo, reforçando que toda essa estrutura que a BNCC, o documento traz, a partir, né, da proposição dessas metodologias que nós vamos trazer para você, ensino por investigação, pedagogia de projeto e a pedagogia baseada em resolução de problemas, elas poderão auxiliar o professor a construir, né, o seu fazer pedagógico e atingir essas competências e essas habilidades, ok? Pessoal, muito obrigado, né, pela participação e pela presença. Muito obrigado, professor Marcelo. E não deixe de participar do nosso fórum. Estamos aguardando vocês com as suas perguntas, indagações, né, com esse compartilhamento de saber. Estamos todos juntos. E não esqueçam de fazer as atividades. Vão ter uma atividade postada nesse módulo e, por favor, participe. Obrigado. Até mais.